Oi, Bianca. Oi, Bárbara. Oi, professor. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Quanto tempo, né? Pois é, o senhor tá até sem cabelo já? Quando é aí, ó. Bom, rapaz. Por que o pessoal demora a entrar, né? Poderia entrar rápido. Vocês entram rapidão. O pessoal, a maioria, demora aí meia hora para entrar na aula, né? Poderia entrar rápido pra gente começar logo. É que eu já fico no WhatsApp esperando, nem saio. Hum. Ó, Maria. Olha, ali entrando. Entrando aí a Kawane, Kaori Fukushima Miyahara. Oi, Kawane, tudo bom? Bom dia de novo. Bom dia, Giovana. Bom, Kennedy, nossa aula. Oi? as aulas ainda Oi? voltam esse ano? Não sei, eu espero que sim, né? Porque. É. hum, Assim, não que eu Ah, ache ruim, assim, eu vou mentir pra você não. Dar aula aqui, na minha casa, eu acho tranquilo, eu acho de boa. tô com saudade da escola. Ah, Não tá. acho não, Eu acho de Kennedy. boa. Eu Eu acho acho de boa melhor na dar aula. Acho não. escola. Sabe por que eu Eu, acho Meu de Deus, boa, eu muita né? também não acho, diferença. não. Eu Sabe por acho que eu acho melhor na muito bom? escola. Acho muito bom em casa, porque é o seguinte: durante a explicação, todos vocês ficam calados. E como eu não estou vendo Kennedy, a gente vocês, fica calado porque a gente tá chorando, Kennedy. Que a gente não ó. entende nada. Ué, Rafael, se você não entendeu nada, então tem um problema, porque na última aula que a gente teve daqui a 15 minutos atrás, mais ou menos, 20 minutos, você ficou quietinho, pianinho, você não Não, mas falou se nenhuma eu fosse dúvida, falar minhas dúvidas, você tem que começar tudo Concordo, de novo. professor. né? Então vocês têm que, ó, Se eu tem que faço minhas dúvidas, tem que aproveitar. começar a explicação desde o começo. Imagina o transtorno. Mas aí tem que começar por dois pontos iniciais. Primeiro, de fato, não só na sala de aula, como também na aula online, esse tipo de coisa sempre acontece. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte: vocês estão com um caderno, caneta e estão anotando as dúvidas que estão surgindo para que vocês possam perguntar de maneira inteligente, né? De maneira bem razoável as dúvidas de vocês, porque um ponto que tem que ser abordado é o seguinte: primeiro, se eu não organizo minhas ideias, se eu não anoto o que está sendo feito na sala de aula, tanto lá na sala de aula quanto aqui na aula online, vocês estão sentenciando um ponto que é não entender, certo? Assistir a aula por assistir a aula, seja ela ao vivo, né, lá na sala de aula, né, frente a frente com o professor, seja online, não vai fazer diferença alguma se você assistir por assistir. Eu aconselho sempre vocês a assistirem de maneira que vocês pensem assim, olha, eu estou assistindo para aprender de verdade. Então, sentar aí e focar. Um outro ponto que é muito importante: desative a notificação do WhatsApp durante a aula. Outra coisa que é importante: vocês sabem que nós temos a ferramenta aí do plural. Dentro do plural tem milhares de vídeos diferentes ensinando a fazer todas as questões, ensinando vocês a responder lá direitinho tudo que é ensinado. Tem vídeo aula ensinando um pouco da matéria, tem vídeo aula ensinando a resolver todas as questões. Então, assim, eu acredito, certo, que todos vocês têm capacidade suficiente para assistir os vídeos, tanto os meus vídeos, quanto os vídeos que tem no plural, quanto os vídeos que tem disponível no YouTube, que tem muito vídeo bom no YouTube aí, de vários canais diferentes, com várias didáticas diferentes, que eu tenho certeza, gente, que não é possível que vocês não vão entender. Agora, um ponto que tem que ficar aberto. Tipo assim, professor, eu adoraria entender somente nessa aula. Isso seria muito bom, muito agradável de vocês
aprender de tudo só nessa aula. Tipo, a gente vai ter aula agora sobre a pressão interna de um gás, como eu mencionei para vocês lá no grupo, o trabalho da pressão de um gás e a primeira lei da termodinâmica. A gente vai ver isso agora. Então é importante frisar com vocês que coisas que são importantes. Ó. A gente já teve aula, desde lá do primeiro trimestre, a gente já começou estudando os conceitos de calor, de temperatura, de escalas termométricas, a gente aprendeu a fazer conversão de escala termométrica, a gente já estudou quantidade de calor, que tem massa, que tem calorímetro, que tem calor específico, calor latente, capacidade térmica, a gente estudou tudo isso. E são muitas informações que muitas vezes, por exemplo, hoje talvez alguns de vocês não saibam, nem saibam, né, que a gente viu isso. Então, por exemplo, dizer que a culpa é da aula online, por exemplo, está errado. Porque na aula ao vivo isso acontece, na aula presencial, na verdade, isso acontece, né? A gente acaba esquecendo. E na maioria das vezes a gente acaba esquecendo porque a gente não estuda direito, a gente tem que ter essa compreensão, né? A gente tem que ter essa consciência, né, melhor dizendo, que a gente muitas vezes leva tudo com a barriga, tipo assim, o que vier, veio. Então a gente não tem muito em nós, a gente não tem a consciência de estudar, de programar as coisas que a gente quer aprender e programar, sentar e estudar de verdade, entrar no plural, fazer os exercícios, tá? Inclusive, se eu entrar no plural e abrir lá, provavelmente eu vou ter grandes surpresas que muitas pessoas ainda nem iniciaram o plural da apostila 7, né? Não, apostila 6 que a gente está vendo agora. E olha que a gente já está encerrando. Então, isso é um ponto que precisa ser refletido. Olha, eu não estou entendendo, mas, além de eu não estar entendendo, eu não estou estudando sozinho. Eu não estou seguindo aquela premissa, aula dada, aula estudada. É tanto que desde o início do ano eu venho batendo na mesma tecla. Façam as atividades, as dúvidas surgirão, e aí na próxima aula vocês me perguntam. Inclusive, uma das poucas pessoas que tem me questionado bastante sobre algumas coisas é o Gustavo, outra é a Giovana, o Cauã. O restante, não vejo mensagem nenhuma. Então, ou essas pessoas estão entendendo tudo, ou elas não estão entendendo nada, tá certo? Então vamos lá, eu não entendi nada até agora desde do ano. Para ser bem sincero com vocês, existem pessoas que não entenderam quase nada desde o 8º ano, por exemplo, desde a pré-escola, só vai empurrando, gente. Só que a gente precisa chegar num ponto, por exemplo, esse ponto pode ser hoje, sentar hoje e dizer assim, não, a partir de hoje eu quero mudar esse quadro, eu não quero só estudar de qualquer jeito, eu quero aprender de verdade. E aí sentar e estudar. Vai verificando quais são os problemas que já surgiram. Por exemplo, nós estamos estudando a parte da física, né? Vamos começar pela parte que nós estamos estudando, que analisa o quê? Algumas variáveis. Essas variáveis, elas estão relacionadas ao estudo dos gases, tá? Que em primeiro lugar seriam gases perfeitos, porém não só os gases perfeitos, mas aqueles gases que, dependendo da situação, eles se comportam, têm as mesmas características dos gases perfeitos, tá? E aí eu estou escrevendo as coisas aqui e agora eu me dei conta que eu não estou apresentando a tela para vocês, estou mostrando aqui meu lindo rosto, né? Então vocês não estão vendo o que eu estou tentando escrever aqui para vocês, que é isso daqui, ó. Então deixa eu desfilmar o meu rosto aqui, né? Estou tentando escrever isso aqui para vocês. Então, a gente está estudando uma parte da física que diz respeito a gases. E no estudo dos gases, nós temos, primeiro ponto, as variáveis, tá? Essas variáveis que eu vou apresentar para vocês não é algo novo, a gente já tem trabalhado com elas, que é a pressão, o volume e a temperatura. São 3 variáveis que a gente já estudou em outros conteúdos. Por exemplo, pressão. Quem estudou comigo ano passado, estudou a pressão quando nós estávamos estudando pressão é força sobre área. A gente estava trabalhando com a parte da hidráulica, da pressão atmosférica, se você mergulha um objeto na água, qual que é a pressão a qual ele vai estar submetido. Então, a gente estava estudando, no final do ano passado, os conceitos de pressão
e as atividades que envolviam esse conteúdo, tá? Então não é algo novo. Nós estudamos volume na matemática direto, para calcular volume de figuras geométricas, então o volume aqui é variável, né? E a temperatura a gente vê isso aqui desde o início do ano, tá? Você está estudando no setor B os conceitos e as características do conteúdo de termometria, termologia, ou seja, termodinâmica, enfim, todos esses conceitos envolvidos aí na termometria, né? Na termodinâmica, ou termologia, ou calorimetria, né? Todos esses aí estão tudo incluídos aí. Então a gente viu isso. E aí a primeira relação entre essas três variáveis que nós estudamos foi chamada de equação de Kepler, que é o quê? É dito que a pressão vezes o volume de um gás é igual a uma constante vezes a constante dos gases, essa constante aqui é o número de mols, e essa outra constante aqui é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Lembrando que a temperatura, ela é obrigatoriamente, ela tem que estar obrigatoriamente na escala Kelvin de temperatura. A pressão e o volume, elas podem estar no sistema usual, tá? O Sistema Internacional de Pressão seria Pascal. Sistema Internacional de Volume metro cúbico. Mas nada impede da gente deixar a pressão em atmosfera e o volume em litros, tá? Não tem problema nenhum, desde que as outras unidades elas se interajam na hora de resolver o problema, tá? Então essa é a primeira formulazinha, ou a primeira relação entre as variáveis. Depois nós estudamos os tipos de transformações que os gases estão submetidos. A gente viu 3 tipos de transformações básicas, que foi a isométrica, depois a isotérmica e a isobárica. Foram 3 tipos de transformações diferentes que nós estudamos. Cada uma delas possui uma característica própria em relação à variável. No caso da isométrica, nós temos que o volume ele é constante. Então, dentro desse conceito aqui das transformações das variáveis, a gente viu o seguinte, que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial do sistema, ela permanece constante com o decorrer do tempo, ou seja, a pressão volume sobre a temperatura final permanece igual à relação no estado inicial do gás. E aí nós vimos que tinha a transformação isométrica, a isobárica e a isotérmica. Cada uma delas possui uma característica importante que está associado ao nome. Na verdade, o nome foi dado justamente por conta do efeito que ela causa. Na isométrica, o efeito é volume constante. Então, dentro da nossa fórmula da relação entre as variáveis de estado, a gente pode simplesmente excluir aí o volume, e a gente vai ter só pressão sobre temperatura inicial igual sobre pressão e temperatura final. Na isobárica, o que é constante é a pressão. Portanto, a gente pode retirar da fórmula a pressão, já que ela não muda. Então, só vamos trabalhar com velocidade, não, toda hora falando velocidade. Ele vai trabalhar somente com volume e temperatura. E na isotérmica, o que é constante é a temperatura, como o nome já sugere. Ou seja, a gente só vai trabalhar com a pressão e volume inicial e final. Então, a gente tem essas 3 características, que foi o que a gente havia estudado. Agora, uma coisa inerente ao que nós havíamos estudado aí já no final do caderno passado e no início desse caderno, foi a relação de energia com a temperatura, que foi o quê? A quantidade de calor. Agora a gente vai relacionar esse conteúdo também com energia, que é o que a gente encontra na Bienal. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês, lá no finalzinho, nas páginas... na página 21 em diante, que a gente vai trabalhar aí com a relação de energia interna de um gás. Aí a gente já havia até discutido um pouco sobre isso, que é o seguinte, a energia interna de um gás, de um corpo qualquer, é a energia cinética das moléculas que estão internas a esse corpo. Inclusive, para quem ficar ainda com dúvida, pessoal, lá no canal eu tenho vários vídeos, eu criei uma playlist, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó.
eu criei uma playlist lá, para vocês acessarem lá, digitem lá Kennedy Valente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí vocês entram lá no canal, e aqui no canal eu criei uma playlist aqui desse conteúdo, ó. Então, se vocês vierem aqui em playlist, vocês vão encontrar uma playlist assim, ó. Deixa eu ver aqui. Mecânica não, lançamento não. É uma playlist sobre termometria, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu não estou encontrando aqui, mas eu tenho aquela do lado salva. Aqui, ó, vai ter termometria. Termologia, ó, essa daqui, ó. Termologia é a primeira. Termologia, calorimetria e termodinâmica, ou seja, tudo que envolve calor e temperatura, tá? E aqui, gente, ó, eu coloquei já 17 vídeos, tá? 17 vídeos que falam sobre esse assunto, tá, professor? Eu não entendi. Cara, pode entrar aqui, que vocês vão encontrar aqui no mínimo umas 17 horas de vídeo, tá? Quase 17 horas de vídeo aí para vocês assistirem, tá bom? Pode não ser muito interessante, professor, passar 17 horas estudando isso. Mas lembre-se que você passa 17 horas, por exemplo, jogando, assistindo vídeo de piada ou assistindo vídeo de maquiagem. Eu sei que é o hobby, eu também perco meu tempo às vezes assistindo vídeo besta, e besta do ponto de vista, assim, de não trazer conhecimento científico, tá? De não trazer conhecimento para o Enem. Acontece, isso é comum, mas tirem um tempo, né, invistam um tempo nesse estudo, de vocês reverem os vídeos, até mesmo os vídeos da live, tá? Ó, eu coloquei aqui as lives, ó. Ó, tem até aqui o dia da aula que a gente teve, ó. Essa aula aqui foi dada para vocês, ó, do segundo ano. Essa aula aqui foi dada para o terceiro ano, então é interessante vocês darem uma olhada para ver como que eu expliquei o conteúdo para o terceiro ano. Então tem aula aqui, ó, para o segundo e tem aula para o terceiro ano, tá bom? Então é interessante vocês darem uma olhada, porque tem algumas coisas que eu abordei de uma forma diferente com o terceiro ano. Então eu acho que é interessante vocês verem lá como que eu expliquei para eles, já que para eles o foco maior é o Enem. Então dá uma passadinha lá, dá uma olhada e vamos voltar aqui. Então basicamente é o seguinte, em determinadas situações, a energia interna de um gás, tá? Ou seja, a quantidade de energia em joules ou calorias que um gás possui, ela é devidamente calculada através da energia cinética das partículas. Essa energia cinética das partículas é a energia das partículas em movimento. E esse movimento gera um aumento de temperatura, ou seja, é a energia térmica associada ao movimento das partículas. Então, a energia térmica que nós queremos calcular, que a gente não pode confundir com calor, a gente já estudou a parte de diferença de calor para energia, tá? Lembre-se, calor é energia térmica em trânsito, ou saindo de um corpo ou entrando no corpo, tá? Então, diferenciar isso aí. Então, a energia térmica é a energia que nós vamos calcular. Ó, uma vez que a temperatura absoluta de um gás está relacionada à energia cinética média das partículas, é possível a gente demonstrar, a gente não vai fazer isso, a gente já vai assumir que isso aqui é verdade, mas a gente vai entender que a fórmula para calcular a energia interna é bem simples. A energia interna, tá? A energia associada a um gás, ela é dada por essa expressão, U igual a K vezes a temperatura. Mas, professor, quem é esse K? Esse K vai surgir daqui, ó, dessa expressão aqui, ó. Se você pega aqui, ó, se você pega a temperatura aqui, ó, observem que nós temos uma constante aqui, ó, que é o número de mols, que é o número de mols aí do gás, vezes a constante universal dos gases, tá bom? E aí surge essa nossa fórmula. Porém, muitas vezes nós estamos calculando a variação de energia, quanto de energia é cedida para o meio, quanto de energia é absorvida do meio. Então, quando isso acontece, a gente calcula a variação, então fica um múltiplo da variação de temperatura, tá? Que é algo que a gente já sabe calcular. Não é tão complexo da gente calcular. Porém, a nossa aula não se resume, a nossa aula de hoje não se resume a só isso, tá? A gente tem também que estudar o trabalho da pressão de um gás. E o trabalho da pressão de um gás
aparece aqui nas aulas 22 e 23, tá bom? Bom, como que a gente calcula o trabalho, né? Bom, vamos lá. A gente estudou no primeiro ano do ensino médio que, primeiro, trabalho, que é denotado por essa letrinha aqui, a letra tal, uma letra T dos gregos, tá? Ele nada mais é do que a força aplicada vezes a distância, né, ou deslocamento de um objeto. Então, isso aqui é o trabalho em relação às forças mecânicas. A gente estuda lá na mecânica. Aqui não vai ser muito diferente. Porém, aqui nós vamos dizer que o trabalho ele vai ser a pressão vezes a variação de volume, tá? Então, essa aqui é a forma do trabalho, que é aqui na transformação isobárica, página 204, tá bom? Quem quiser acompanhar lá. Lembrando que o volume, tá? Lembrando que variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Então, isso aqui é importante a gente lembrar disso aqui. Por quê? Porque geralmente isso vai estar associado a um gráfico, tá? Observem que o volume inicial é o primeiro valor que aparece no gráfico e o volume final é o segundo valor que aparece no gráfico. E o trabalho, ele vai ser a área do gráfico. Então, é importante a gente ressaltar isso, entender esse processo, porque muitas vezes a gente acaba não lembrando dessas informações na hora de resolver o exercício. E aí tem dois pontos importantes para nós relacionarmos. O primeiro é, trabalho no sistema internacional é Joule, porque trabalho é energia para realizar alguma tarefa, alguma ação. E aí nós vamos ter a interpretação do trabalho. Gente, o trabalho, ele é uma expansão, se o trabalho for positivo, e o gás ele vai estar comprimindo se o trabalho é negativo, tá bom? E se o trabalho for zero, significa que nós temos uma transformação isométrica, ou seja, o volume do gás não aumenta nem diminui. Então, o gás nem expande nem comprime. Se ele não expande nem comprime, ou seja, o volume não muda, significa que nós temos uma transformação isométrica, que é o que a gente havia discutido aqui, ó. Uma transformação isométrica é aquela em que o volume é constante. Isso a gente já estudou em aulas anteriores, tá? E aí nós vamos ter o exercíciozinho e depois a gente vê a primeira lei da termodinâmica. Não se preocupe que já já a gente vai fazer exemplos de tudo isso aqui que eu estou citando para vocês, tá? A primeira lei da termodinâmica relaciona o quê? A quantidade de calor que nós havíamos estudado, ó, anteriormente com a energia e o trabalho. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer para a gente o seguinte, ó, a quantidade de calor de uma substância, ou no caso aqui do gás, ela vai ser a variação de energia interna desse gás mais o trabalho, tá? Ou seja, se a gente quiser calcular uma dessas três informações, a gente vai calcular dessa maneira. Aí a gente tem que lembrar primeiro que quantidade de calor tem algumas formas de se calcular. A mais usada é essa aqui, massa, calor específico e variação de temperatura. Lembrando que tem outros, como por exemplo, quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, ou se há uma mudança de estado, a quantidade de calor é a massa vezes o calor latente, tá bom? Acabamos de ver que a variação de energia é calculada pelo quê? Variação de energia nada mais é do que uma constante vezes a variação de temperatura. E o trabalho também a gente acabou de ver que ele é calculado por quais variáveis, né? Ele é calculado de maneira bem simples. Ou ele é pressão vezes variação de volume, ou então o trabalho ele vai ser a área do gráfico, tá? A área do gráfico relacionado na questão. Então a gente tem aqui uma gama de fórmulas para a gente estudar só essa parte. Lembrando que além dessas fórmulas aqui, nós temos as fórmulas individuais aqui do estudo dos gases, que também podem ser usados aqui para esse estudo da primeira lei da termodinâmica. Agora, sem mais delongas, né? Sem mais enrolação não, sem mais explicações teóricas, vamos para os exercícios. Ó. Vamos ver alguns exercícios aqui de... primeiro, energia interna de um gás, tá bom?
Vamos logo para esses aqui. E depois a gente vai fazer alguns exercícios de outros casos, tá? Olha só, a gente vai fazer de energia, não. A gente vai fazer a segunda parte, que é a primeira lei da termodinâmica. Vamos aqui para o exercício. Diz o seguinte, ó. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as partículas. Essa aqui é a própria definição, como a gente acabou de ver. Então, a energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal, a temperatura de 300 kelvins é aproximadamente de quanto? Aqui vale um detalhe importante, que eu ainda não mencionei com vocês, mas a gente já viu isso anteriormente, há um tempinho atrás, que é o seguinte. Quando a gente tem um gás monoatômico, tá? A fórmula para calcular a energia interna desse gás é dada pela seguinte expressão. A energia interna do gás monoatômico é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T, tá? Então, a energia interna é calculada por essa expressão. Mas, professor, quem que é esse N? N é o número de mols, como vocês podem ver aqui indicado na questão. E quem que é o R? R também é indicado aqui na questão para a gente usar. Então, é bem simples da gente calcular. É só substituir os valores desde que a gente saiba a fórmula. Então, já uma dica, anotem a fórmula aí, para vocês não esquecerem dessa fórmulazinha aqui. Por quê? Porque além de vocês usarem essa fórmula comigo, vocês vão usar também com o Emerson lá em Química, já quando vocês estiverem estudando esse mesmo conteúdo em Química, tá? Mas dando uma abordagem química para o processo. No nosso caso aqui, nós vamos substituir os valores. Ó. O N vai valer 2 mols, né? O R vale 8,37 e a temperatura é de 300 Kelvin. Gente, tranquilo resolver essa questão. Primeiro ponto, a gente pode simplificar esse 2, tá? Esse 2. E aí, se a gente fizer, ó, por exemplo, fazer o cálculo aqui, deixa eu fazer na calculadora, né? Mas é bem tranquilo fazer esse cálculo, ele não é tão difícil assim para fazer ele na mão. Tá? Dá para fazer tranquilo. Vai ficar 3 vezes 8,37 vezes 300. Primeiro porque, se vocês notarem aqui, ó, deu 7.533, tá? Então seria aproximadamente a letra A aqui, ó. Então, 7.533 joules. Se você transformar em notação científica, isso vai ficar 7,533 joules, ou seja, aproximadamente ali a letra A. Mas só explicando para vocês aqui o cálculo, ó, esses 2 zeros aqui faz a vírgula sumir, aí você ia multiplicar esse valor aqui por 3 vezes 3, que é 9, né? Então, fazer o cálculo aqui seria bem tranquilo. Bom, então, gás monoatômico, 3 sobre 2, NRT. Acabou a questão. Isso aqui é a constante que foi mostrada aqui no livro, tá? Aquela constante K. Deixa eu voltar aqui e mostrar aqui na folhinha. Aqui. Essa constante K que eu expliquei para vocês, ó. Então, essa constante K para gases monoatômicos é essa daqui, ó. 3 sobre 2 NR, né? O T é a temperatura. Agora vamos para uma outra questão que diz o seguinte. Um gás monoatômico, novamente um gás, né, monoatômico aí. Um gás monoatômico ideal tem um volume de 3 metros cúbicos, ou seja, temos o volume indicado aí, que é 3. É colocado sobre uma pressão de 10 elevado a 6 Pascal. Então, venho aqui e coloco 10 elevado a 6 Pascal, PA. Então, ele pergunta qual que é a energia interna desse gás. Então, essa aqui seria a pergunta. Nesse caso, a gente vai observar o seguinte, não é dado para a gente o valor da nosso... Não dá o valor da temperatura, então a gente não sabe quanto que vale a temperatura e a gente não sabe quanto que vale quase nada dessa questão. Então aqui a gente vai ter que recorrer ao seguinte fato. Lembre-se, a energia interna de um gás monoatômico é calculada por essa fórmula. 3 sobre 2 vezes nRT. Então essa aqui é a fórmula que nós temos. Como a gente tem pressão e volume, a gente tem que lembrar que a fórmula que envolve as variáveis de estado e pressão e volume é essa aqui, ó. PV é nRT. Vocês estão vendo a semelhança dessa fórmula com essa fórmula? Então, significa dizer que ó, o nRT é justamente quem? Ó? PV. Portanto, ó,
o nosso U, a energia interna, vai ser 3 sobre 2, e no lugar do nRT nós vamos substituir o PV, ó. Tá bom? Então, PV aqui, e aí é só substituir no cálculo o valor do P e do V. O valor do P é 10 a sexta e o valor do volume é 3. Ou seja, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 dividido por 2 vai dar 4,5, né? 4,5. E aí nós vamos ter que a nossa resposta é a letra... Não tem aqui, né? Era para dar 4,5. Porque 3 vezes 3 dá 9. E aqui é metro cúbico. 3 vezes 3 dá 9, né? Ó, metro cúbico. E aí daria 4,5. Vamos ver lá a resposta para ver. Aqui... Volume... Aqui eles só esqueceram, tá, gente? Ó, só explicando para vocês aqui, ó, tá errado aqui essa resposta, porque tá vendo que ele esqueceu aqui o 3, ó? Ele esqueceu de colocar o 3 aqui na frente, por isso que eles erraram aqui, tá? Então, resposta correta, 4,5, tá? Então, esqueceram desse 3 de colocar esse 3 aqui na frente multiplicando. A pressão, 10 a sexta, tá certo? Ó. O volume é 3, tá certo? Mas ele esqueceu de repetir esse 3 daqui de cima aqui embaixo. Então, por causa disso que dá 1,5, tá? Então, nesse caso aqui, eles cometeram um pequeno errinho aí de digitação. Professor, Oi. a Giovana pediu para você aceitar ela. Mas não tá aparecendo para eu aceitar ela aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Peraí, eu vou falar para ela. Bom, mas enfim, deixa eu dando aula, né? Eu vou ficar esperando aqui. Mas vamos lá, gente, ó. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é mais um exemplo aqui, só para a gente entender melhor ainda essa parte do monoatômico, tá? Mas agora eu não vou usar o do monoatômico. Vejam que esse exemplo agora é do diatômico, tá? Para a gente entender aqui a formulazinha do diatômico. Olha só. Em um recipiente adiabático, depois eu vou fazer uma aula na semana que vem só falando sobre essa parte do adiabático, de transformações adiabáticas, tá? Uma transformação de maneira bem simples. A adiabática é aquela que o gás não troca energia com o meio externo, tá bom? O recipiente que contém o gás, ele isola, aí o gás ele não troca energia com o meio externo. Então ele diz o seguinte, ó, são colocados 3 mols de um gás diatômico, então primeiro, 3 mols, então N vale 3. Há uma temperatura de 500 kelvins, então a temperatura já está em kelvins, eu não preciso fazer conversão dela, tá? Só se estivesse em Celsius ou em Fahrenheit. E ele pergunta qual que é a energia interna desse gás. Bom, primeiro, ele dá o valor do R, da constante, isso é muito bom. E a gente precisa saber o seguinte, quando o gás é um gás diatômico, aí quando é monoatômico é 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2, e quando for um diatômico é diatômico, será 5 sobre 2. Então anotem aí, gás diatômico 5 sobre 2. E aí eu só substituo aqui, ó, nRT, pronto. Aí é só substituir os valores, 5 sobre 2, o N vale 3, o R vale 8,37 e a temperatura vale 500. Agora é só multiplicar, ó, bem tranquilo aqui a multiplicação. Basta fazer o quê? Ó? 5 sobre 2 é 2,5. Então, vou pegar 2,5 vezes 3 vezes 8,37 vezes 500, tá? E aí o resultado vai dar esse valorzinho aqui, ó. 31.000, tá? 387. Então, vendo que U é igual a 31.387,5 joules. Se a gente for usar a notação científica, isso aqui vai ficar aproximadamente, gente, ó, 3,1 vezes 10 elevado a, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 joules, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nenhuma dessas alternativas aqui corresponde ao nosso processo. Vamos ver lá a resposta para ver o que aconteceu de errado aqui, ó. Professor, a Gi tá pedindo para aceitar ela. Gente, Tá diga para ela. agora. Diz para ela que não tem como aceitar ela porque não apareceu aqui para aceitar ela, não. Tá? Bom?
Deixa eu até mudar áudio aqui para ela. Ô, Giovana, não tem como eu te adicionar aqui na aula porque não está aparecendo para eu te adicionar. Entra no plural, vai lá na parte do Hangout Meet e, em seguida, clica lá para você ser adicionada, tá bom? Caso contrário, entra no link que eu mandei aqui no grupo, tenta entrar. Senão, eu não sei qual que é o problema, tá? Bom, então voltando aqui, né, voltando aqui à aula, seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam que está tudo igual, ó. 5 sobre 2, ó, 5 sobre 2, o N é 3, o R 8,37 e o 500 aqui. Deixa eu ver aqui na calculadora se eu coloquei certo, ó. Vamos fazer, eu sei que vai dar o mesmo resultado, mas vamos fazer separado. 5 vezes 3 vezes 8,37 vezes 500. Ó. O resultado vai dar isso aqui, 62 mil. Tá vendo aqui, ó? 62 mil, ó, eles esqueceram de dividir por 2 aqui, ó. Eles esqueceram de dividir por 2 esse resultado. Por isso que tá dando esse valorzinho aqui, ó. Mas aqui você precisa vir aqui e dividir por 2, tá? Que aí vai dar 31 mil, igual eu tinha feito anteriormente. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o problema aqui dessa situação pode ser que seja o carinha que estava digitando essas respostas aqui esqueceu de fazer os cálculos corretamente, tá? Então, essa aqui é, digamos assim, a parte da energia interna, tá, gente? Então, a energia interna é bem simples. É só usar a fórmula e correr para o abraço aí. E, claro, não faça igual o carinha que fez aqui, tá? Que digitou errado as respostas, tá bom? Senão você erra a questão e aí perde ponto. Vamos agora fazer o seguinte. Fazer exercício sobre a primeira lei de termodinâmica. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Primeira lei de termodinâmica. Vamos lá. Então, a primeira lei de termodinâmica, ela é aquela que fala sobre... Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos fazer essa questão 2 aqui. É assinalar o que for falso. Deixa eu ver uma de cálculo aqui. Vamos fazer essas teóricas e depois a gente vai para o de cálculo. Ó. Sobre os gases monoatômicos ideais, que é aqueles que fica 3 sobre 2, tá, na fórmula, eles que passam por um processo de transformação isobárica. Isobárica, a pressão é constante, tá? Podemos afirmar corretamente que, letra A, toda a quantidade de calor cedida pelo sistema será transformada em trabalho mecânico. Bom, vamos pegar aqui a apostila, deixa eu colocar a apostila aqui do lado, para a gente ir analisando a questão dos sinais aqui, para eu ir mostrando para vocês. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Olha só. Então, nós temos o seguinte, ó. Primeiro, quando a transformação é isobárica, a gente precisa lembrar que é uma transformação em que a pressão ela permanece constante. Se a pressão permanece constante, a gente vai ter esse resultadozinho aqui, ó. Pressão constante, tá? O trabalho da força de pressão, ela vai ser o quê? P vezes a variação de volume. Se ela é constante, e a gente viu que se o trabalho for positivo, o gás expande, se for negativo, ele comprime, e se for zero, significa que não houve mudança. Então, aqui nós temos o trabalho da força de pressão. Aí ele vai relacionar aqui os sinais, e aí a pergunta é, toda a quantidade de calor cedida ao sistema será transformada em trabalho mecânico. Então, ele está considerando aqui que não há energia mecânica, tá? Que não há energia interna. Segundo ponto, a quantidade de calor cedida do sistema é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Bom, não necessariamente, mas vamos ver lá. Terceiro, a energia interna de um gás U permanece constante, se é uma transformação isobárica. E quarto, na verdade, a variação de energia interna é inversamente proporcional à variação volumétrica. Esse aqui não é, tá? Porque a gente acabou de ver lá a fórmula. E a letra E, a temperatura do gás varia, mas não há troca de calor entre o sistema externo e
sistema e o meio externo. Isso aqui é uma transformação adiabática, tá? Não é esse caso aqui, mas vamos ver qual que é a resposta. Ó. Letra B. De acordo com a primeira lei de termodinâmica, ó, a variação de energia é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, se a variação de energia interna de um gás é dada pela diferença entre eles, o que, que vai acontecer? Ó? Se a energia, vamos voltar lá no enunciado da questão, se é uma transformação isobárica, a pressão é constante, nesse caso aqui, nós podemos substituir, ó, no lugar do trabalho, a gente poderia substituir a pressão vezes o volume. Deixa eu escrever aqui, né? Ó, a gente poderia substituir da seguinte maneira. A variação de energia seria pressão, né? Ó, variação de energia não é pressão, não. É uma constante vezes o trabalho, vezes a temperatura, e além disso, o trabalho, tá? Ela é pressão vezes variação de volume. Quando você substitui esses valorzinhos aqui no lugar de ΔU e no lugar do trabalho, a gente pode encontrar essa expressão aqui para a quantidade de calor, tá? E aí a gente vai concluir, então, nesse caso, que a quantidade de calor cedida pelo sistema, ela vai ser um múltiplo, né? Ela vai ser uma variação proporcional da temperatura, tá? Então, essa seria a nossa interpretação. É mais teórica do que mesmo uma questão de cálculo, tá? Vamos ver uma de cálculo, essa aqui, ó. Um gás submetido a um processo de pressão constante, com essa pressão aqui constante, a pressão vale 400 aqui, pressão igual a 400, ela está newtons por metro quadrado, tá? Newton por metro quadrado já é pascal, tá? Isso aqui significa pascal, e sofre uma redução do seu volume em 0,25 metros. Quando ele fala que sofre uma redução, ele está dizendo que a variação foi de 0,25 metros cúbicos, tá? Ou seja, por exemplo, poderia-se dizer que o volume final era 75 e o volume inicial era 50, e subtraindo fica 25. Então ele já está dando a variação de volume. Aí ele pergunta para a gente escrever o que é falso aqui. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte: se a gente for trabalhar com variação de energia, não, aqui é trabalho, né? Está pedindo trabalho. Então, se a gente for calcular aqui o trabalho, gente, trabalho é pressão vezes a variação de volume. E é só substituir os valores, ó. A pressão é 400 e a variação de volume foi 0,25. Então, nesse caso aqui, o cálculo aqui, ó, vai dar 100, tá? Se você multiplica 400 por 0,25, ó, 400 vezes 0,25, o resultado é 100. Então, o resultado aqui é 100. Aí ele pergunta o seguinte: assinado que foi falso, ó. Então, houve uma redução do volume. Então, vamos só olhar aqui na Bienal para vocês entenderem. Quando há uma redução de volume, ó, quando há uma compressão, o gás recebe energia mecânica do meio, tá? Então, ele está recebendo energia mecânica. Então, há uma compressão e ele recebe energia do meio. Isso significa que o trabalho é negativo. Então, esse 100 aqui está ok. Aí ele diz o seguinte, ó, que a variação de energia interna é de menos 150. Depois ele diz que o gás recebe 250 joules de calor. Depois ele diz que o gás cede 250 joules de calor. Então, para essa questão aqui, a gente precisa saber quanto que vale o trabalho. A gente já calculou o trabalho, vale 100 joules. A gente precisa saber quanto que vale a quantidade de calor. E nós precisamos saber quanto que vale a variação de energia, tá? Por quê? Porque se a gente souber esses valores, a gente sabe quanto que vai variar cada um deles, tá? Só para não perder tempo, já que a nossa aula aqui está andando já, ó, já são 11h21 e vocês precisam fazer atividade. Vejam só. A primeira foi o que a gente calculou, tá? Observando que, como há uma redução, o trabalho vai ficar negativo, já que é redução, como a gente havia visto na Bienal aqui, ó. Tá reduzindo, ó. Então, está recebendo. Se está reduzindo, então significa que o trabalho é negativo. Na letra B, ele pede para a gente calcular a variação de energia, ó. É só utilizar a fórmula que a gente já havia visto, o resultado é menos 150. E a letra C é que vai ser a falsa, porque se eu sei o resultado que é menos 100 e sei que o resultado da variação de energia é
menos 150, substituindo na fórmula da primeira lei da termodinâmica, a gente vai descobrir que a quantidade de calor seria menos 250, tá? Como calculamos a quantidade de calor como uma quantidade negativa, podemos dizer que o gás está cedendo para o meio externo. Então, a letra C, que ele diz que o gás está recebendo, então é falso. Haja visto que, até na definição aqui da apostila, ó, quantidade de calor negativa, então o gás cede meio para o meio, tá? Isso é energia térmica para o meio, cede calor. Então, letra C seria incorreta, tá? Vamos ver, deixa eu pegar algum outro aqui que tenha uns cálculos mais bonitinhos para a gente fazer. Primeira lei sobre processos isovolumétricos, vamos lá. Essa aqui, ó. Vamos ver essa questão 2, ó. Certo gás diatômico, se é diatômico, vale ressaltar que é a fórmula do 5/2, diatômico, recebe 12 joules de calor de uma fonte externa. Então, quantidade Q vai ser igual a 12. Aí a gente precisa lembrar o seguinte, eu não lembro, professor, o que eu posso analisar se ele recebe, ó? Se ele recebe, ó, então significa dizer que a quantidade de calor é positiva. Então, eu não posso colocar o menos aqui. Ele diz que recebe na forma de transformação isocórica. O que é uma transformação isocórica, professor? Olha só, transformação isocórica. O que é isso? Transformação isocórica é a mesma transformação isovolumétrica ou transformação volumétrica. Ou seja, é uma transformação em que o volume não muda. Tá? Aí vamos lá na Bienal de novo ver o que ela fala sobre transformação em que o volume não muda. A gente viu aqui anteriormente. Ó. Se o volume não muda, gente, ó, volume não mudando, significa dizer que, olha, vem aqui, tá aqui, ó, melhor aqui, ó. O gás não troca energia com o meio. Por que não troca energia com o meio? Porque se o volume não muda, o gás não expande, o gás não comprime. Isto significa dizer, tá, que o trabalho vai ser zero, porque o ΔV é zero, o volume não muda. E daí eu posso considerar o quê? Que o trabalho é zero, e aí nós vamos usar a fórmula da primeira lei da termodinâmica. O que diz a fórmula da primeira lei da termodinâmica? Olha só, a energia é a quantidade de calor menos o trabalho. Aí eu venho aqui e substituo na fórmula. Energia, quantidade de calor menos o trabalho. Aí vamos lá. Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia na forma de calor para suas vizinhanças, a variação de energia interna do gás durante essa transformação é de quanto? É só substituir. Aqui vale 12, menos 0, que no caso aqui vai dar 12 joules de energia interna do gás. Então, a resposta seria a letra C, tá? Não há, o trabalho é zero, portanto, a variação de energia é a própria quantidade de calor. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Bom, não. Como todo mundo entendeu, todo mundo aí tá fera. Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Não saiam ainda, vou fazer chamada. Vou só parar de gravar aqui a aula para poder fazer chamada com vocês, tá? E aí, a gente se encontra na semana que vem. Eu vou mandar a atividade já para vocês também lá no plural, tá?